Bom dia a todos, o meu nome é Juliana Lima e eu vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso de ensino médio, orientado pela professora Luana Neves, a ascensão do dólar. Bom, introduzindo o tema, eu gostaria de analisar essa frase do Reniosi: o que determina qual moeda se tornará dominante é a sua posição política. Em outras palavras, a Libra não perdeu seu valor como a moeda em ascensão por causa, literalmente, do sentido econômico. O primeiro, a Inglaterra deixou de ser a potência naval do mundo para depois perder a sua força na Libra. Bom, com esse trabalho eu tenho o objetivo de contar toda a história do dólar, passando desde a época da colonização, a sua criação, as guerras mundiais, até chegar em ascensão, onde ele se tornou a moeda dominante do mundo. Eu acho imprescindível entender o funcionamento econômico do mundo, e o dólar é a moeda-chave no uso de todo mundo, sendo diretamente ou indiretamente. Começando a nossa história, pela época da colonização, os colonos chegaram com uma quantidade limitada de moedas. Então, logicamente, eles começaram a usar commodities, ou seja, insumos agrícolas como forma de dinheiro, por exemplo, milho, tabaco, soja e outros grãos, por exemplo, como uma troca de mercadorias. Só que não era o ideal, porque quando são formas agrícolas, a qualidade pode variar, a sua forma muda. Se você tem uma quantidade de 10 maçãs e você quer trocar por soja, qual a quantidade ideal? Não é bem explícito isso. Outra coisa também é que é difícil de você carregar com tudo isso, diferente das moedas. Então eles começaram a buscar essas moedas na costa da América Central, nas ilhas caribenhas e por meio de piratas, por exemplo, porque a colônia inglesa, a metrópole inglesa, ela não permitia a troca, a mercadoria que circulasse entre outras, sem ser entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Era proibido, então era por meio de contrabando e os piratas ajudaram muito nisso. No próximo passo, temos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, e começaram a circular moedas diferentes dentro da nação americana, das 13 colônias inicialmente. Só em 1785 veio a criação do dólar como a moeda nacional, por causa da Casa da Moeda de 1786. Bom, Alexander Hamilton foi muito importante neste período, porque ele determinou tanto o Act of Coinage de 1792, quanto o sistema decimal, que é de base 10 para o uso do dólar, ou seja, temos moeda de $1, temos notas de 10, de 50 e de 100, nessa base 10. E ele também determinou a quantidade de gramas de prata que teria na moeda. Isso facilitou muito a aceitação, porque quando uma pessoa pegava $1 espanhol ou uma libra esterlina e comparava com o peso literal do dólar, eles viam que a quantidade era exatamente igual, de 371 gramas de prata. O próximo passo é porque a primeira moeda internacional foi a libra e não o dólar. Como eu disse anteriormente, antes de iniciar a história do dólar, a libra tinha essa potência porque a Inglaterra era a potência mundial. A Inglaterra já tinha seu banco central desde 1694. E os comerciantes de todo mundo se encontravam em Londres. Os investidores os investimentos ocorriam em Londres. E a libra estava atrelada ao ouro, ou seja, você tinha uma quantidade determinada de 1 libra para trocar por 30 onças de ouro. E isso ajudava muito a você dar um valor à libra, porque antigamente o que se dava o valor da moeda era confiança. E se você pudesse trocar pelo ouro, você via, então tem um certo valor mesmo. As operações financeiras que ocorriam em Londres eram basicamente as trocas e o comércio mundial que
acontecia por meio de financiamentos de investidores, por exemplo, por meio das cartas de crédito. Se a nação do Brasil, algum comerciante de café, gostasse de exportar os seus produtos para a Itália, o Banco de Londres, o Banco Central, poderia garantir ou seguro do transporte da viagem, porque por ser uma localidade longe e você não confiar em quem está do outro lado do mundo para te pagar ou para você receber essa mercadoria, o banco era o garantidor, porque tinha uma grande quantidade de investidores no momento localizados em Londres, e nos Estados Unidos neste período não acontecia desse jeito. Só passou a ser assim depois de muito tempo, onde chegamos na ascensão do dólar. Mas por enquanto, vamos falar dos obstáculos para essa ascensão do dólar. Bom, os seus bancos tinham proibições de ter filiais. Ou seja, se você tivesse um banco em Nova York, você não poderia abrir banco em Washington, porque era proibido pela lei dos Estados Unidos. Até eles regulamentarem isso, criaram o Fed, que é o Banco Central Americano, demorou mais de 10 anos. Outro passo é a falta de um banco central. Como eu já disse, o Fed só foi criado depois. E a volatilidade do mercado financeiro dos Estados Unidos prejudicou muito eles nessa época. Para fazer relações internacionais, a comercialização entre o mundo estava muito prejudicada, porque as suas ações, aqui localizamos a Wall Street, que é a rua onde mais tem os centros financeiros, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ocorria muita volatilidade por essas ações serem puramente especulativas, e a mais grave delas foi a crise de 1907, que começou com uma empresa falindo, o banco Kickerbox Company, e foi puramente por causa de especulações que começaram a dizer nas ruas, nos jornais, que a empresa estava falindo. Então, cada um começou a ir atrás do seu dinheiro para retirar os seus dólares de lá e falar: não, eu não vou perder o meu dinheiro, eu vou correr, pegar o meu dinheiro. Com isso, o banco faliu e começaram a falir num efeito dominó. Outros bancos começaram a passar pelo mesmo, e essa crise durou 13 meses. O poderoso JP Morgan, de Wall Street, foi o que ajudou a financiar essa crise. Não teve intervenção estatal e eles seguiam o modelo liberalista de Adam Smith na economia. Bom, depois da ascensão do dólar, depois dos obstáculos, veio a Primeira Guerra Mundial. E com isso, uma breve ascensão, porque eles se recuperaram dessa crise de 1907, que durou apenas 13 meses, começaram a exportar os seus produtos, só que logo ocorreu a Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 a 1918. Porém, isso foi benéfico para os Estados Unidos. Quem sofreu mesmo com a guerra foi a Europa, que ficou totalmente devastada. Eles não conseguiam produzir os seus próprios produtos. Até mesmo os uniformes dos soldados, eles exportavam dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ganharam muito economicamente com a guerra e tiveram um aumento de 60% das suas fabricações. Com isso, trouxe um aumento de 30% da renda per capita dos americanos. E isso também foi graças ao desregulamento do mercado que eles tiveram. Como eu disse anteriormente, os bancos não poderiam abrir filiais, só que agora eles poderiam até mesmo abrir fora de suas fronteiras. Começaram a expansão para a Ásia e para a América Latina. Bom, com a Primeira Guerra Mundial, eles começaram uma superprodução de exportação, porque entrou em um ritmo de overconsumismo. Eles começaram a consumir demais, até chegou o American Way of Life, que é uma vida de consumismo, só que com o fim da guerra, em 1918 até 1920, as potências europeias já começaram a se recuperar. Eles já conseguiam se suprir e não depender tanto mais dos Estados Unidos. Com isso, a dependência que os Estados Unidos ficou de exportar os seus produtos, veio a crise de
4 milhões para 9 milhões de americanos investindo na bolsa. Só que as suas ações eram especulativas, não eram como as de Londres, que eram atreladas ao ouro, eles tinham um lastro de mercado internacional e no caso de Nova York não. A superprodução industrial, a taxa de o que eles consumiam e o que produziam ficou muito desigual na balança e tinha muita coisa parada, ou seja, se produziam 10 carros, mas só vendiam um, começaram um acúmulo disso e as empresas não conseguiam mais vender os seus produtos, o que é a superprodução. E com isso, como não precisar produzir mais, veio o desemprego e a falência dessas empresas. Então, essa crise ficou marcada com toda a Europa não precisando mais, até por causa do protecionismo das fronteiras dos países. E depois, para eles vencerem essa crise, foi só em 1933 que começaram a caminhar para uma melhora. E no total tiveram 11 milhões de desempregados, subiu muito o número de empresas falidas, até chegar na Segunda Guerra Mundial, que foi uma vertente da primeira, com a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, durou de 1939 a 1945, e com a Europa destruída novamente, eles precisaram novamente exportar dos Estados Unidos, importar os seus produtos, o seu consumo de alimentos, e com isso os Estados Unidos enriqueceram novamente, e aí sim se deu a ascensão do dólar. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial e até agora nunca mais caiu. Bom, o Plano Marshall foi um plano de reconstrução da Europa, por causa que eles não queriam mais essa onda de protecionismo na Europa. Eles acharam que se não ajudassem a Europa e a reconstrução do Japão, o mundo fecharia suas fronteiras novamente e não conseguiriam mais se expandir. Foi um interesse deles por poderem consumir mais, vender mais os seus produtos e os países continuarem comprando. No final da guerra, em 1944, 44 países se reuniram na Conferência de Bretton Woods para a criação do Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, para não ocorrer mais guerras como essas, porque todo mundo sai prejudicado nisso. Não é alguém que ganha, mesmo sendo vitorioso. Ninguém ganha com guerras. Bom, nessa conferência também se estabeleceu o padrão dólar-ouro, que nada mais é que a taxa fixa novamente, como a Libra tinha. A Libra, com a guerra, perdeu esse patamar de Libra-ouro e passou para o dólar. Então, o dólar se atrelava ao ouro e as outras moedas se atrelavam ao dólar para ganhar alguma estabilidade financeira. Bom, esse padrão foi insustentável porque, se formos medir a quantidade de ouro no mundo e a quantidade de dólares, pelos dólares serem uma moeda que você pode imprimir, não teve como manter essa produção, porque os Estados Unidos começaram a vender tantos produtos, importar tantas coisas também, que começou a se espalhar os dólares pelo mundo. Em 1970, o dólar já tinha participação de 85% de todo mundo como reserva nacional. Bom, isso também foi causa do overprinting, ou seja, é uma superimpressão e uma impressão de dinheiro demasiada que pode causar a inflação. E como era insustentável a quantidade de dólares serem trocadas pela mesma taxa de ouro, eles acabaram com um acordo com o padrão do dólar em 1971 e deixaram a limitação do dólar, graças ao anúncio do presidente da época, o Nixon. Bom, após a conferência de Bretton Woods, conhecemos o dólar como a moeda que ele é hoje. Não é atrelado ao dólar, tem a limitação, e entramos atualmente o dólar em ascensão como a moeda internacional. O ministro de Relações Francesas, Relações Econômicas, chama isso de o privilégio exorbitante, que nada mais é que o privilégio que o dólar tem, como, por exemplo, a sua força
pode usar como arma em sanções, assim como aconteceu agora mesmo na guerra Rússia-Ucrânia, onde eles impuseram sanções para a Rússia não poder usar mais o dólar, e a gente até notou uma queda do dólar, uma breve queda, uma baixa, porque a Rússia começou a vender esses dólares que eles tinham. E as dívidas também é um outro privilégio que o dólar pode ter. Usando um outro exemplo, se o Brasil adquirir uma dívida internacional, ou ele precisa exportar os seus produtos para receber em dólar e assim pagar a dívida, ou ele precisa usar os dólares da sua reserva nacional para assim pagar a dívida. Só que no caso dos Estados Unidos, a dívida é paga com a sua própria moeda. Então você pode simplesmente imprimir mais e pagar o que você deve. Um super privilégio. Porém, também tem suas desvantagens, porque os Estados Unidos, pela sua moeda ter a alta do dólar, torna os seus produtos mais caros e menos competitivos no mercado, diferentemente do renminbi da China, que é o oposto disso que ocorre. A China desvaloriza sua moeda, o yuan renminbi, para seus produtos ficarem mais competitivos. É uma desvalorização imposta, porque eles não querem deixar de exportar, eles querem continuar vendendo, para assim ultrapassar em dólar, quem sabe em um futuro próximo, não sabemos. Mas antes de encerrar o meu trabalho, eu acho que essa foto representa muito o dólar na sua dominância mundial. E eu gostaria de trazer a importância do dólar, que ele está cotidianamente nas nossas vidas, mesmo que nós não vemos. Para chegarmos até aqui, utilizamos muitos de nós o carro. E o carro, por exemplo, na sua produção, desde a montagem de suas peças são cotadas em dólar, o preço do barril do petróleo é cotado em dólar, então tudo passa por essa moeda, por ser a dominante. Aí cabe a cada um interpretar se essa hegemonia é uma coisa boa ou é uma coisa que se tem que prestar atenção. Muito obrigada. Com calma, com maestria. Eu não tenho nenhum ponto assim que eu possa falar para você, olha, eu não entendi ou não compreendi. Foi perfeita a sua postura dentro da sala como apresentadora. Isso é muito bacana, porque isso você pode levar para a sua vida também. Eu acho assim, você na parte assim, de história, de trazer para a gente todo esse contexto foi maravilhoso. Você está de parabéns, excelente. Dentro dessa sua pesquisa com relação ao dólar, uma opinião sua, né? Tem a ver agora o dólar com o euro? Com o euro? Olha, tinha uma coisa a se falar no início da taxa cambial. O euro pode até estar mais caro que o dólar, só que isso não quer dizer que o euro está mais dominante, ele está acima do dólar, porque é importante ver uma relevância mais distante, sabe? Essa história toda da Libra ter perdido posto, o euro, por ser a moeda que é da Europa, né? É um acordo do acordo europeu, mercado europeu comum. E eu não entendi essa pergunta muito bem, se o dólar... Qual a ligação que existe entre o dólar e o euro? O euro que está atrelado ao dólar ou não? Não, não mais. Eles tiraram essa separação desde o fim do acordo de Bretton Woods, tanto no padrão euro-dólar quanto no padrão das outras moedas que estão atreladas. Inclusive, o euro, ele só não é... Ele também é moeda de reserva, assim como o dólar, só que numa quantidade menor. E o euro, ele circula mais dentro da Europa mesmo, em vez do dólar. Então, as exportações, se você pegar a Itália com Portugal, se for o Brasil com a China, vão usar. Porque eles criaram a moeda justamente para isso, né? Para ter uma identidade nacional.
O mercado É importante ver todo esse cenário. Exatamente. Legal. Júlia, faltam assim, palavras para escrever a sua apresentação. Incrível, que deixa a gente realmente sem dizer. Mas tem que ser dito algo a você. E eu te vejo assim como geograficamente um tsunami. Quando você vê um tsunami assim no horizonte, você não vai imaginar que ele vai ser devastador. Então você não tem a potência para isso. Você é uma menina calma, sempre foi quietinha. Então quando você vem com essa explosão de informação e nos mostra o quanto você cresceu mesmo, né? Assim, gigantescamente. E a área que você vai escolher é um sucesso na certa, tenho certeza, ele me deixou extremamente orgulhosa, não deixou nada a desejar. Quando você fala da ascensão do dólar, você teve que retomar a história, falar da história da Libra, né, até a gente chegar a essa questão do dólar, que muitos pensam que não, que eu ter acesso à moeda, de fato, né, não estou consumindo. Né? As commodities, que são os produtos primários, né, são ali colocados pela Bolsa de Nova York, então o mundo gira em torno do dólar, né? E você deixou essa pergunta no ar que ficou muito interessante. Será que é favorável ou desfavorável? Então é todo um cenário que a gente tem que observar. E você foi maravilhosa mais uma vez, parabéns. Obrigada. Só uma coisinha, a mesma coisa que eu falei para os colegas, seus gatilhos, né? Para uma troca, toda hora você fica bom, então procura mudar esses gatilhos, tenta pensar em outra coisa para não ficar só no bom, tá? Só isso, só muda esse gatilho na mudança, na sua transição, de uma coisa para outra, você utilizou bastante. Tá? Eu queria te colocar uma coisa também, em relação ao termo de pesquisa. Esse é um assunto que você já tem um certo domínio, você fez uma pesquisa, né, para a relação do tema do TCC. Eu, como professora, pesquisadora, te aconselho você colocar isso guardadinho, para que futuramente, em alguma oportunidade, você tenha como apresentar como um artigo, dependendo da área que você vai seguir ou não, para que ele possa tomar uma ênfase diferente até outras ideias e outros contextos também. Bom, é isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Tem lanche? Eu queria saber se pode explicar melhor o que é o FMI. Não entendi muito bem. FMI, ele funcionou diferente na criação dele, porque servia mais para regular o mercado e não entrar em outras guerras, como eu falei, que já passou da segunda, ninguém mais queria isso. Hoje em dia ele serve tanto para manejar o mercado financeiro quando o Brasil quer comercializar com a Europa. Por exemplo, o FMI intermedia isso. O administro, basicamente. Isso, assim como o Banco Central também. Obrigado. É importante dizer que o termo da moeda, o dólar como moeda internacional, é só uma moeda de âmbito internacional, porque não existe uma moeda que é emitida por um banco sem o governo, sem um país que é o emissor dessa moeda. Por exemplo, o dólar é a moeda dos Estados Unidos, mas é usada no mundo inteiro. Parabéns. Aos pais, Fala primeiro, Luciano. Eu gostaria, Juliana, que você falasse para a gente novamente sobre a questão daquele plano econômico que fez a recuperação da Europa. Me parece que o Japão também, ou foi só a Europa? O plano Marshall. Isso, foi o perfeito. Europa, e o plano Dodge foi o de reconstrução do Japão. Eles quiseram fazer isso mesmo com uma função econômica, de não ocorrer novamente outras guerras, até porque da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, ocorreu mais assim por causa do rivalismo dos regimes totalitários que surgiram, nazismo e fascismo, e o protecionismo também, para os países não se fecharem novamente. Foi esse plano Marshall, onde os Estados Unidos implantavam dinheiro na Europa para a reconstrução de suas empresas, do território em si que ficou devastado, destruído. Os Estados Unidos deram os dólares, eles não cobraram de volta juros,
só para reconstrução, e no Japão a mesma coisa. Mesmo que eles jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, como nós sabemos, depois disso eles pagaram com um plano DOT, que também é chamado de plano Marshall. Uns separam e outros não. E foi basicamente para recuperar e não se fecharem novamente. Sim, mas esse plano seria hoje viável para se recuperar a Ucrânia naquele problema da guerra atual hoje lá na Rússia, que a gente está vendo lá no... Olha, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, que é as organizações dos Estados Unidos desse pós-guerra. Então eu não sei, não tenho certeza se os Estados Unidos gostariam de interferir nisso. Até porque poderia gerar uma terceira guerra mundial se eles entrassem no conflito. Eu não sei se eles arriscariam. Até porque a Rússia é a outra grande potência nuclear. Ok. Respondido? Sim, parabéns. Obrigada. Porque o plano, eles se emprestavam o dinheiro e não pediam nada em troca, né? Não cobravam juros. Mas eles acabavam enriquecendo porque os países eram obrigados a importar as coisas de lá. Então não diferenciam. Eles fizeram justamente por isso, né? Para eles poderem ter dinheiro e Eles usar têm dinheiro para usar comprando os produtos produtos americanos. americanos. Então foi uma jogada Foi com interesse, com por interesse. Logo depois veio a Guerra Fria. Com essa interação ele conseguia parceiros. Tinha muitas mais cartas de trabalho para abranger. Eu também gostaria de falar daquele regime de 2008, como a Rússia e a China começaram a usar o ouro novamente nas suas reservas e vender dólares, deixar esse lastro que o dólar tinha como importância dentro das suas fronteiras, até com o Vladimir Putin vendendo seus dólares agora. Mas como é muita coisa, ele ficar mais abrangente, eu preferi diminuir. E como você falou para a China, né? Eles preferiram desvalorizar a moeda, mas ter um pouco de vendas, né? Foi a estratégia. Acaba uma coisa compensando a outra, né? Para eles poderem não deixar mais forte, né? É porque isso aconteceu com o Japão. Os Estados Unidos, eles falaram, pressionaram o Japão para aumentar, para valorizar a moeda japonesa, que era assim como a chinesa, desvalorizada. Só que quando eles fizeram isso, eles entraram até mesmo em crise, porque pararam de vender. Os Estados Unidos reclamavam do superávit e do déficit que eles tinham comprando e vendendo em relação ao Japão. Só que isso não funcionou para o Japão, foi só benéfico para os Estados Unidos. Então a China não quer fazer isso. Eu estou pensando em investir na bolsa, onde você gosta de eleitorar? Aí é uma mulher, É uma quarta-feira. ideia, eu quero investir. Quarta-feira a gente aprende. Mais alguma pergunta? Não vai. Não, parabéns. Parabéns, professor. Obrigado. Fotinhos. Eu só quero dar os parabéns pra ela. Mas parabéns. Explicou bem explicadinho. Até aprendi. Parabéns, Juliana. Sucesso. De bom pra você. Obrigada. Vamos tirar foto? Vamos, espera só um pouquinho. Tá gravando ainda? Sim. Isso aqui é pra você mostrar pros seus netos, né? Falou, olha como era sua mãe. Aquela fotinha com os amigos que já estão de pé. Quer uma foto com os amigos? Vamos lá, todo mundo?